Oi, turma, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aí a nossa apostila 2. Vamos trabalhar o nosso primeiro módulo, o nosso primeiro capítulo, que vai falar sobre os aspectos naturais do continente americano. Vamos tratar aí um pouco da diversidade. Vamos tratar aí um pouco da questão da diversidade, física, tanto a diversidade geológica quanto a diversidade climática e também quanto a diversidade, da vegetação que pertencem aqui, que estão contidas dentro do nosso continente americano, levando em consideração também a essa grande extensão territorial que nós possuímos dentro do nosso continente americano. Bom, num primeiro momento, nós precisamos primeiro, compreender que quem faz a dinâmica do estudo da superfície terrestre, a sua parte física, a sua interação entre clima, solo, relevo, vegetação, é justamente a geomorfologia, A geomorfologia, turma, ela é uma ciência, que ela vai trabalhar em conjunto, com a geografia e também vai trabalhar em conjunto com a geologia. Inclusive, ela é uma ciência que saiu, praticamente que aí da junção da geografia com a geologia. E ela é uma ciência que ela vai fazer o estudo da Terra. Ela é uma ciência onde ela vai fazer o estudo, e ela vai fazer essa descrição da superfície terrestre como um todo. Então, ela vai analisar a questão das manifestações do relevo, ela vai analisar a dinâmica do solo, ela vai analisar o tipo de formação geológica que nós temos em um determinado local, ela vai analisar quais são as características daquele local devido ao seu período de formação, quais os recursos nós podemos ter e tantas outras coisas, tantas outras informações que serão necessárias justamente para que a gente venha fazer uma análise da parte física da superfície terrestre. Vale lembrar, turma, que quando a gente estuda essas coisas, quando a gente estuda essa parte física na geografia, existem muitas pessoas que não conseguem ter um simples entendimento, Porque a geografia, na verdade, ela é uma ciência de entendimento. E existem aqueles que, infelizmente, não conseguem ter esse entendimento, essa compreensão. E aí, sim, para eles, isso passa, Isso vem aí a passar, como algo que seja aí uma decoreba para algumas pessoas, Então, muitos acabam trabalhando essa parte física da geografia como uma decoreba. Então, agora nós vamos dar aí uma olhada sobre essa geomorfologia do nosso continente americano. As terras, turma, do continente americano, elas são terras, consideradas, geologicamente antigas, pois elas apresentam, várias composições aí e também apresentam várias transformações pelas quais vão mostrar que elas sofrem, intensamente com as manifestações da natureza, principalmente com as manifestações da natureza de forma externa, os famosos processos de erosão que nós temos aqui na superfície terrestre. Vale também lembrar que a superfície terrestre, turma, ela constantemente passa aí pelas suas transformações. Ela não é a mesma, Isso significa que constantemente a sua parte física, ela vai estar sempre mudando. Tanto na parte interna, tanto na parte de dentro para fora, mas principalmente a parte de fora, que é a parte visível, aonde nós podemos ver, aonde nós podemos enxergar. Eu chamo, por exemplo, a atenção de vocês para que vocês saibam que na parte oeste do nosso continente americano, toda ela, é justamente uma parte da Terra onde nós temos intensamente o choque
entre as placas tectônicas. É uma área aí onde nós temos intensamente a manifestação da natureza. E que por conta disso, por exemplo, só nessa parte oeste, o relevo ele vai sofrer intensas transformações. O relevo nessa parte, né, ele vai sofrer aí com várias transformações. Nós podemos ter a existência de novas configurações de relevo, como por exemplo as cadeias de montanhas, né, que se surgiram aí há milhões e milhões de anos atrás, e tantas outras transformações devido às manifestações da natureza que nós temos nessa área. Porém, mesmo diante disso, vale lembrar que quando você tem um relevo, né, extremamente exposto na superfície terrestre, é claro que ele constantemente vai sofrer com os seus processos de erosões, né, com as suas devidas transformações com o passar do tempo. Aqui, turma, eu coloquei aí para vocês uma imagem, né, do Grand Canyon, que fica lá nos Estados Unidos. E ele mostra, né, justamente como que uma parte, por exemplo, da superfície terrestre ela foi formada. Esse surgimento, né, desse Grand Canyon que vocês estão vendo aí, ele é o resultado de uma constante movimentação do choque, né, e uma constante movimentação aí das placas tectônicas, juntamente com um processo de erosão causado nessa área. Se vocês puderem, né, observar aí direitinho, bem abaixo, né, desse Grand Canyon você tem um rio, né, pelo qual acaba aí causando um processo de erosão fluvial nessa área, porque ele acaba desgastando esse relevo que você tem nessa localidade. E como eu falei, turma, o relevo, né, como um todo, ele acaba sendo intensamente transformado por algumas manifestações da natureza, como é o caso dos agentes internos e também como é o caso dos agentes externos. Os agentes internos são aqueles que nós conhecemos como os vulcões, os abalos sísmicos, né, que são considerados aí os terremotos. Também temos as questões dos tsunamis, né, se ocorrendo também em algumas áreas. E, inclusive, esses agentes internos, né, em alguns casos, eles até são responsáveis por nos dar uma nova configuração do relevo. Claro que com algumas características para que isso venha a ocorrer. E também temos, né, na parte de fora, na parte onde nós estamos, os intensos processos aí dos agentes erosivos, como o gelo, como a chuva, como os rios, né, os mares, o vento e até mesmo o homem, que também consegue causar esse processo de erosão. E como o nosso relevo ele é antigo, como a maior parte do relevo do continente americano ele é antigo, então praticamente que todo o nosso relevo já sofreu com as suas intensas transformações erosivas, né, com um intenso desgaste do seu processo erosivo. Aqui nessa imagem, turma, eu quero que vocês prestem atenção justamente, né, na parte oeste, como eu falei para vocês. A parte oeste, onde é banhada pelo Oceano Pacífico, por exemplo, é justamente a área do continente americano, aonde nós vamos ter aí a existência, né, das grandes cadeias de montanhas, justamente por conta do choque dessas placas tectônicas. Já na outra parte, né, já no restante do nosso continente como um todo, nas áreas de verde, né, tanto o verde mais clarinho como o verde um pouco mais escuro, por exemplo, são as áreas aí aonde elas são geologicamente instáveis. Então, são áreas ainda mais antigas da nossa superfície, né? E são áreas aí dominadas, por exemplo, com a presença de planícies e com a presença até mesmo de alguns planaltos e depressões. E que, como eu falei anteriormente, eu torno a repetir, é uma área, né, da Terra que sofre com esse intenso processo de erosão.
Quem não lembra do processo de erosão lá no 6º ano? O processo de erosão, turma, ele é aquele aonde você tem o desgaste do relevo, ele é aquele aonde você tem o desgaste da rocha, né, por conta de vários agentes erosivos. Aqui, turma, eu coloquei, né, aí para vocês os planaltos, né? Coloquei aí para vocês as áreas, né? A representação aí dos planaltos do continente americano, né? Eles foram formados por processos geológicos antigos, já inativos, e apresentam hoje altitudes menores em relação às áreas de dobramentos modernos. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? As áreas de dobramentos modernos, que são as áreas que estão representadas aí de vermelho na imagem, né, para vocês, são as áreas onde nós temos o choque das placas tectônicas, né? Então, por conta disso, você tem aí uma diferença, né, e uma nova configuração de relevo. Mas nas demais áreas, são áreas aí que já são completamente desgastadas com os intensos processos erosivos que nós temos na superfície terrestre. Aqui nós podemos ver, turma, as áreas litorâneas, as áreas de planície, né? No interior aí do continente, onde nós encontramos essas planícies superficiais, com um pouco desnível, né, no terreno. O que isso significa? Elas não possuem, né, uma determinada altura, né? E o que predomina nessa área é justamente um processo de sedimentação, aonde ocorre, né, a sedimentação, onde ocorre aí o processo de deposição de sedimentos em uma determinada área. E sempre lembrando que esses processos, né, de sedimentação, eles acabam sendo ocasionados a partir dos agentes externos, né? A partir dos agentes aí que vão transmitir, né, que vão deslocar os sedimentos presentes da superfície terrestre. Como grande parte da superfície terrestre hoje como um todo, claro que nós temos a presença, né, de uma vasta quantidade de recursos minerais. Eu chamo a atenção de vocês, turma, que esses diversos recursos minerais, eles não estão disponíveis, tá, de forma uniforme. Ou seja, nós temos recursos que estão disponíveis em umas áreas, temos recursos que não estão disponíveis em outras áreas. Existem áreas onde nós vamos ter a predominância de algum tipo e existem áreas onde nós não vamos ter a predominância de nenhum tipo de recurso mineral. Isso tudo é levado em consideração ao tipo de formação geológica, ao tipo de solo, né, à estrutura geológica como um todo da nossa superfície terrestre. Vocês sabem que devido à grande utilização, né, devido à grande demanda de vários recursos minerais hoje, nós temos aí um problema, né, em relação ao esgotamento de alguns desses recursos. E que pelo fato de a superfície terrestre não colocar, né, não repor e não ter a disponibilidade em 100% em todas as áreas desse recurso, então nós temos aí justamente essa problemática, né, em relação ao fato de que nós temos algumas áreas que nós teremos a presença de uma grande quantidade de recursos e teremos aí outras áreas onde nós teremos a baixa, né, existência ou então até mesmo nenhuma existência de um tipo de recurso, né? Aí eu ainda coloquei para vocês, né, que nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, o Chile, que possui aí a maior reserva de cobre do mundo. Então, só por aí a gente consegue ver, né, como a parte geológica desse país é favorável para a existência desse tipo de recurso. E daí depois nós podemos comparar com outras áreas e aí nós vamos ver, né, vamos poder perceber essa grande diferença, né, em relação a essa probabilidade, né, em relação a essa distribuição
desses recursos minerais. Aqui nessa imagem, turma, eu coloquei aí para vocês, né, uma imagem da área lá do projeto, né, Grande Carajás, aonde nós temos aí uma extensa área de extração de minério que se ocorre aqui no nosso país, justamente, né, na porção lá do estado do Pará. Vocês podem reparar que a área de extração desse determinado recurso, ela é imensa, como vocês estão podendo visualizar aí na imagem. Agora nós chegamos numa parte que é também extremamente importante de ser abordada. É justamente a parte da hidrografia. No lado direito, vocês estão vendo o mapa do continente americano, aonde vocês conseguem perceber todas as vertentes hidrográficas que pertencem ao continente americano. Isso significa que ele está mostrando para vocês, né, as principais áreas das bacias hidrográficas presentes no território americano. Vale lembrar, turma, que esses rios, né, eles são importantíssimos. Cada um deles aí, né, possui um determinado grau de importância, né, para nossa sociedade. Cada um deles aí, né, é visado de uma forma diferente, é utilizado, né, de uma forma diferente, mas que eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso dia a dia, em várias coisas pelas quais nós os utilizamos. Aqui eu retratei para vocês algumas vertentes do continente americano. No hemisfério norte, por exemplo, nós temos aí a Ártica, a do Pacífico, a do Atlântico e também a do Golfo. É mais para que vocês possam perceber, né, que essas vertentes, elas são as principais áreas da hidrografia, né? Elas são aí as principais áreas de distribuição, né, de uma das principais bacias hidrográficas que nós temos na superfície terrestre, né, principalmente aqui em relação ao continente americano. Agora falando das vertentes brasileiras, vale lembrar para vocês, né, que o Brasil, ele é um país muito extenso, vocês sabem disso, e que por conta disso, né, por ser muito extenso e também por conta do nosso relevo, nós temos aí, né, uma grande quantidade de rios, nós temos aí, né, uma grande presença aí de vários rios brasileiros que vão, né, dar um grande suporte à nossa sociedade. Eu sempre falo, né, para os alunos, né, eu sempre falo para vocês quando eu trabalho essa questão de hidrografia, que é muito importante vocês terem na mente, né, que uma das principais fontes de alimentação dos nossos rios brasileiros é justamente a água da chuva, né, justamente a questão pluvial. Por quê? Porque nós temos aí uma alta quantidade de precipitação no nosso país. Vale lembrar, turma, que os nossos rios aqui, eles são intensamente utilizados, né, para várias coisas, inclusive para que nós venhamos ter aí, né, a energia elétrica, já que eles são utilizados, né, para poder movimentar as usinas hidrelétricas. Também utilizamos esses rios para fazermos o escoamento, né, de mercadorias. Também utilizamos esses rios para fazer o nosso transporte em alguns lugares. Por exemplo, na região norte, os ribeirinhos, né, que vivem às margens do rio Amazonas, eles utilizam muito os rios, né, justamente para que eles possam navegar de um lado para o outro. Então, assim, a hidrografia, né, a composição de todos os rios que nós temos, turma, ela é extremamente importante. Não só a nível, né, local nosso, ou então a nível aqui só do nosso território, mas em todas as áreas do mundo, né, em todas as áreas da superfície terrestre.
Justamente por quê? Justamente aí por conta desse meio, né, de navegação, desse meio de utilização pelo qual eles podem, né, nos oferecer. Eu coloquei aí para vocês em destaque a bacia amazônica, aonde ela é formada, né, pelo rio Amazonas, que é o principal, e os seus demais afluentes. Vale lembrar, turma, que a bacia, né, do rio Amazonas, ela não pertence só ao nosso país, né? Ela pertence aí a outros países também, mas a sua maior existência, ela está contida justamente dentro do Brasil. Ela está contida aí justamente dentro do nosso território brasileiro. Como nós temos um território imenso, como nós temos um território muito grande, né, que vai de uma extremidade à outra, nós vamos ter aí a existência de vários tipos de clima, da mesma forma que nós também vamos ter aí uma grande quantidade de vegetação predominante no nosso território, né? E vocês sabem que clima e vegetação, eles vão andar juntos, da mesma forma, né, que eles também vão depender de um tipo de solo, né? De um tipo de relevo, ou seja, de uma estrutura geológica que nós vamos ter dentro de um determinado país. Então, turma, aqui no território americano, né, aqui em continente americano, por exemplo, nós vamos aí desde o clima frio, nós vamos aí desde um clima polar, há também um clima superúmido, né? Um clima tropical superúmido, aonde as áreas mais próximas da linha do Equador são as áreas onde nós vamos ter a existência dos climas mais quentes, como, por exemplo, o clima tropical. E as áreas mais distantes são as áreas, né, onde nós vamos ter aí a existência dos climas frios. São as áreas aí onde nós vamos ter, né, até mesmo as ocorrências de neve em algumas áreas do nosso território aqui, né, em algumas áreas do continente americano. Eu também coloquei aí para vocês a questão, né, de alguns fatores climáticos que vão influenciar no tipo de clima que nós vamos ter. Eles vão influenciar em todas as áreas, tá? Não é só em uma. Cada um deles, né, vai atuar de uma forma em um determinado lugar, em uma determinada área diferente. E como eu falei, dando aí pra gente, né, configurando uma nova vegetação, né, configurando aí um aspecto de vegetação completamente diferente de uma área para outra. Justamente por quê? Porque essa vegetação, ela será dependente do clima, ela também vai ser dependente do solo, né, do tipo de solo, e posteriormente ela também vai ser dependente do tipo de relevo que ela vai ter naquele determinado local. Então, nós podemos concluir que toda a parte física da Terra, né, toda essa estrutura física que nós estudamos, né, que nós vemos, toda ela, né, é uma parte que vai ser dependente, aonde cada um desses elementos, né, aonde cada um desses fatores vão ser dependentes do outro para que de fato você realmente tenha a predominância, né, e a existência de um tipo de vegetação em um local, um tipo de clima, né, em um outro local, e devido aí a outras características que venha a se formar, né, que venha a ter dentro do nosso continente americano. Turma, aqui nós temos a representação dos climas aí da América, alguns tipos climáticos, né, os principais. Eu coloquei aí para vocês nesse mapa. Vocês podem reparar, turma, que aqueles que estão mais próximos da linha do Equador são justamente aqueles que são os mais quentes, tá? Aqui, turma, eu já coloquei os tipos de vegetações que nós temos, né?
as principais vegetações que nós temos, né, predominando aqui no continente americano. Vale lembrar aí para vocês também, né, que elas estão de acordo com a questão climática e também com a questão geológica, né, com a questão aí do tipo de solo que nós vamos ter em um determinado local. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Sempre lembrando, turma, que a parte física, né, da geografia da superfície terrestre, ela sempre vai fazer aí uma interação em várias áreas, né, em vários setores. Então, eu sempre vou depender, né, a minha vegetação, ela sempre vai depender do clima, ela sempre vai depender aí do tipo de relevo que eu tenho, do tipo de solo que eu vou ter, da formação geológica da minha superfície terrestre naquela determinada área. Só a partir de todos esses fatores é que eu realmente vou ter a combinação, né, e a existência de toda essa característica física. É isso e até a nossa próxima aula.